para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Começamos mais uma edição do Câmara em Pauta. E hoje falando sobre IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Esse assunto já causou bastante polêmica em 2013, quando houve um aumento do valor cobrado. E agora, recentemente, foi rejeitado em plenário um projeto do vereador Maurício Siqueira, que pretende devolver à população de Guarulhos um valor pago indevidamente à prefeitura da cidade. Para conversar sobre esse tema, nós recebemos o vereador, autor do projeto, Maurício Siqueira, do PDT, e também o diretor de Receitas Imobiliárias do município, Paulino Caetano. É um prazer receber os dois aqui na TV Câmara. Prazer é meu, né? Eu agradeço o convite, né? E parabenizo a TV Câmara pela iniciativa de poder, né, esclarecer um assunto tão importante para os guarulhenses. Eu queria começar com o diretor de Receitas Imobiliárias, o Paulino, falando um pouquinho para a gente como é que funciona a cobrança do IPTU, como é que ele é calculado. Houve um período de 2002 a 2013 que tinha IPTU progressivo, mas isso mudou hoje. Olha, o IPTU progressivo, né, é verdade, ele sempre existiu, né? O que existiu em 2002, né, foi a instituição, né, de um conjunto de alíquotas, né, diferenciadas, tá, para imóveis, tá, que tinham determinados equipamentos, né, e para imóveis que não tinham, né, aqueles equipamentos nas suas ruas. Tá. Isso diferenciou, né, nos imóveis, tanto imóveis residenciais, né, quanto terrenos, né, teve uma estrutura diferenciada de alíquotas, ou seja, né, aqueles imóveis, né, que contassem, né, com pavimentação, iluminação, esgoto, né, tinham um determinado tipo de alíquota. Imóveis que não tivessem, né, na época, esses benefícios, né, tinham outro tipo de alíquota, porque, obviamente, eles tinham também um valor, né, inferior àqueles imóveis localizados, né, em ruas, em bairros, né, que tinham esses equipamentos. Né. Isso foi alterado, né, pela Lei 7166, que foi aprovado pela Câmara, né, em 2014, dado também que houve uma mudança significativa, né, na cidade, né, onde a grande maioria das ruas dos bairros, né, contam com esses equipamentos. Né. A base de cálculo do IPTU, né, é o chamado valor venal do imóvel. Né. O valor venal do imóvel ele é composto, né, pelo valor venal, pelo valor do terreno, né, e pelo valor da construção. Somado esses dois valores, né, aplicam-se as alíquotas, né, de cálculo do imposto, tanto para as residências, quanto para imóveis industriais, imóveis de serviços, né, e também para terrenos. Né. Isso é uma estrutura que é utilizada, né, o valor venal, inclusive, né, está previsto no Código Tributário Nacional, no Código Tributário do município, né, e é aplicado, né, em todos os municípios em todo o Brasil. Vereador, o seu projeto pretendia devolver um valor pago indevidamente. O que era exatamente que era ilegal com relação a esse progressivo? Antes de dar essa resposta, eu gostaria de explicar uma coisa. O IPTU hoje, não só em Guarulhos, isso é em todas as cidades. Tem um amigo meu que tem uma casa em Campos do Jordão, que houve época que o IPTU era um valor muito abaixo do valor que realmente valia. O valor venal era muito abaixo do valor de mercado do imóvel. Acontece o seguinte, hoje a proximidade é muito grande, quando não superior. Para ter uma ideia, quem está nos assistindo, é o seguinte, uma casa na Vila Galvão hoje, um conhecido meu, ele paga R$2.000 por ano de IPTU, dá quase 2 mil e pouco, dá R$200 por mês. É o preço do condomínio de quem mora no prédio da frente. Então a cidade hoje virou um condomínio. O valor que é calculado já é muito grande, já onera os contribuintes. No meu ponto de vista e no ponto de vista de um monte de gente. O que acontece quando as ruas receberam asfalto? É o que se espera de uma administração. O camarada que morava na Vila Augusta, no bairro mais nobre da cidade, que tinha uma casa ali na Vila Augusta, ele, com o passar do tempo, foi indo, está lá no Pimentas. Quando ele chega no Pimentas, há 10, 15 anos atrás, o que acontece? Há 10, 15 anos o Pimentas ninguém queria morar lá, e ele foi morar lá, porque era o lugar que ele conseguia pagar. Aí ele comprou seu terreninho, fez sua casa, não é nenhum milionário, nada disso, tem uma casa, morava onde ninguém queria morar. Hoje, o que está acontecendo? Ah não, nós asfaltamos, nós veio um shopping e tal, sua casa vale um monte de dinheiro e você vai ter que pagar um IPTU que ele não tem como pagar.
Acontece que, com essa progressividade, não vamos levar em conta a planta genérica, porque melhorou, tá? Com essa progressividade de IPTU, que foi implantada a partir de 2002, o projeto foi feito em 2001, não fala a memória, não é isso? 2001. E 2002 foi aplicado. O que aconteceu? Aumentaram os impostos. Já em 2001 mesmo, várias ações de quem pode pagar a ação começaram a entrar na justiça para rever isso daí. Todo esse tempo, a prefeitura foi perdendo, até que em 2009 um acórdão do Tribunal de Justiça declarou inconstitucional essa progressividade do artigo 7º da lei, que isso daí ficar falando de número de lei não resolve nada. Declarou inconstitucional a cobrança. Acontece que a partir daí, e desde 2001, muitas ações de empresas, de grandes latifundiários, de grandes proprietários, têm sido vencidas na justiça. As pessoas estão anulando impostos de 2002 a 2008 e deixando de pagar lá seus 2, 3, 4 milhões de reais, tem diminuído valores, tem conseguido descontos para os próximos anos, enfim, são várias as possibilidades que tem, e isso é um mercado rico para os advogados de Guarulhos. O que eu estou buscando com esse projeto, na verdade? É fazer com que você, Renata, você não deve ter grandes propriedades. É que você que paga lá os seus R$2.000 por mês, se você morar num imóvel na Vila Augusta, e que recebeu cartinha da prefeitura porque você não pagou, teve seu nome negativado porque você não pagou. É o absurdo da prefeitura negativar nome de pessoas que não pagaram IPTU num período em que ele foi declarado inconstitucional. Cobrou a mais, cobrou mal, cobrou errado e ainda negativa meu nome. Então, o que eu estou buscando com isso é justiça, para que não possa, não é coisa do Datena, justiça, não é nada disso, mas é uma justiça para que aqueles que não podem pagar advogado, o município, que diz que governa para pobre, faça isso, fala, reconheça, olha, nós cobramos indevidamente, está aqui, mas vamos fazer uma conta aqui, vamos devolver, porque eu estou devolvendo 2, 3, 4 milhões para as grandes empresas, para os grandes empresários, para os grandes latifundiários, esse eu estou devolvendo, mas eu não quero devolver para a grande maioria da população. Seria uma forma de democratizar o acesso à justiça. Mas não é nem democratizar, democracia a gente existe, é isonomia. Por quê? Porque o camarada que compra uma área, que tem uma área em Guarulhos, gigantesca, como a gente está falando aqui da área da Clabin, que deve 20 milhões, nós temos o shopping aqui, que devia, nós temos vários casos aqui, se a gente for elencar, a gente vai ter um monte de casos em que a gente fala economia de até 10 milhões de reais. Acho que o Paulinho quer comentar. Bom, veja bem, em primeiro lugar, né, a alteração das alíquotas que houve do exercício aplicadas de 2002, né, não significou, né, nenhum excesso de arrecadação para a Prefeitura de Guarulhos. Né? Em 2001, a Prefeitura arrecadou cerca de 72 milhões de reais com IPTU. Né? Em 2002 foram 84. Né? Portanto, né, se você tem, né, também um aumento da quantidade de imóveis, né, que entram no cálculo do IPTU, obviamente você tem também um aumento da arrecadação. Então, não foram as aplicações da alíquotas, né, as responsáveis, né, por um aumento na arrecadação de IPTU. Né? Em segundo lugar, né, é bom a gente observar o seguinte, né, o município, né, ele tem o quê? Ele tem uma planta genérica de valores. Né? Essa planta genérica de valores, né, leva em consideração um conjunto enorme, né, inclusive foi publicado, né, na lei de 2010, né, onde você vê, né, por exemplo, você pega Salgado Filho, você pega Paulo Facine, Emílio Ribas, Juscelino Kubitschek, você tem, né, em vários trechos, né, dessa rua, de acordo com a valorização do mercado imobiliário, você tem valores diferentes da planta genérica de valores, tanto para terreno quanto para a construção. No caso da construção, inclusive, né, aplica-se apenas 80% do valor da planta genérica para efeito de cálculo do valor venal, né, dos imóveis. Né? No caso de terreno, né, a lei que foi aprovada pela Câmara, né, permitiu apenas que você colocasse apenas 30%, né, em relação a isso. Né? O IPTU progressivo, primeiro, né, ele é uma forma de fazer justiça tributária. Em segundo, né, paga-se mais quem tem um imóvel mais valorizado e paga menos quem tem um imóvel menos valorizado. Né? O Superior Tribunal de Justiça, né, já considerou, né, pacífica a decisão dele em torno da legalidade, né, da aplicação do IPTU progressivo, que é, né, uma forma aplicada em praticamente
todos os municípios brasileiros. É só consultar, né, no site das prefeituras, né, a forma de cálculo do IPTU. Né? Ele é progressivo, né, em praticamente todos os municípios brasileiros. Não tem nenhum município grande, né, que tenha, né, uma única alíquota, né, seja para residência, seja para imóvel comercial ou residencial, ou seja para terreno. Tem sempre uma progressividade, né, por faixa de valores venais do IPTU, onde você aplica, né, as alíquotas. Então não há, né, de forma alguma, né, não houve, como disse o vereador, né, nenhum prejuízo para os munícipes. Guarulhos não tem, inclusive, né, nós temos estudos, né, quando nós estudamos, né, a alteração nas alíquotas, né, em 2013, que foi aprovado pela Câmara, né, nós comparamos, né, as alíquotas cobradas em Guarulhos, né, com municípios do mesmo porte, né, e não há, né, nenhum excesso, né, na forma como o IPTU da cidade é calculado. Muito pelo contrário, se a gente pegar, né, dados, inclusive, da Frente Nacional dos Prefeitos, do anuário publicado agora, em 2012, nós vamos ver que em Guarulhos, né, com 1.350.000 habitantes atualmente, né, não tem o IPTU, né, elevado, né, em relação a outros municípios do mesmo porte. Pelo contrário, né, o IPTU per capita de Guarulhos está abaixo, né, de muitos municípios, né, médios, né, brasileiros e do estado de São Paulo. Com relação a esse Aqui período... a gente pode debater, eu só queria porque esclarecer melhor. Podem debater à vontade. Porque eu queria saber o seguinte, se está baixo, então, pelo amor de Deus, vem aumento por aí. Vem aumento por aí. Para mim não está baixo não, Paulino, porque pagar R$200 para ter uma casa e morar na Vila Galvão, numa casa de classe média... Da região da Vila Galvão, né? Tudo bem, mas a Vila Galvão, o Pimentas, o camarada que mora no Pimentas está indo para Itaquá, para Puá, para Ferraz, porque ele não consegue pagar o IPTU. Agora eu queria saber o seguinte, está tudo certo. O acórdão existe, do TJ, eu não inventei, está lá na internet para quem quiser, não tem problema, existe. Existem empresas, eu fiz o requerimento, só que demora para vir as informações, demoram muito. Eu queria saber o seguinte, o que eu falei do acórdão, existe ou não existe? Primeiro, está lá no site da Justiça. Segundo, quando eu falo que os empresários, grandes proprietários estão entrando na Justiça, eu estou falando bobagem? Eles estão entrando ou não estão entrando? Tem um requerimento, minha pergunta. Quanto já perdeu de ação em reais a prefeitura devolvendo ou cancelando ou anulando o IPTU cobrado nesse período? Se você tem essas informações, esquece se está certo, se não está certo, cobrou errado e tem gente vencendo a ação na Justiça ou não tem? Ou eu estou falando bobagem? Veja, em primeiro lugar, dizer o seguinte, né? Há uma decisão, né, inclusive em relação, né, a Guarulhos, né, depois eu posso até encaminhar para o vereador, né, uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerando, né, constitucional, né, a forma como é cobrada como é cobrado o IPTU de Guarulhos, ou seja, né, IPTU progressivo. Não há nenhuma ilegalidade nesse tipo de coisa, né? Existem sim, não vou negar, não tenho os dados aqui, né? Depois, não, o vereador pode fazer um requerimento e certamente terá as informações, né? Que as informações não competem, né? Essas informações, né? A Secretaria de Assuntos Jurídicos deve fornecer, né? Obviamente que existem, a Prefeitura tem ações de todo tipo. Né? Tem ações, né, em relação ao IPTU. Mas responda para mim, estão vencendo ou não? Você tem essa informação? Porque deixa de dar o dinheiro lá. Estão vencendo ou não estão vencendo? Quantos milhões de reais essa economia? Eu não tenho a informação agora para fornecer ao vereador. Não nego que tenha. Não nego que tenha. A prefeitura pode estar perdendo, também pode estar ganhando ações. Né? Tá bom. Sempre a depender do julgamento do juiz. A depender do juiz. Não é uma coisa pacífica também, né? Esse tipo de ação. De 2002 a 2013, esse período que teve IPTU progressivo, não com relação agora, atualmente, mas nesse período, a Prefeitura reconhece alguma ilegalidade ou não? Não, a Prefeitura reconhece a legalidade da cobrança na forma como foi feito, de acordo, né, com a lei que foi aprovada pela Câmara. Mas não publicou a planta genérica, cobrou errado. Ao cobrar errado, meu querido, quando você cobra errado, você cobra errado. Senão não estavam ganhando ação. Não existe isso. Não houve cobrança errada, olha, não, Marcelo. aquele rapaz lá, ele é mais bonito, ele vai ganhar a ação.
aquele outro não é tão bonito, não vai ganhar. Não é assim que funciona. O pessoal está usando esse acórdão, Paulino. Paulino, deixa eu te falar uma coisa. Não estamos aqui para... Não, tudo bem. Existem ações? Existem. Estão vencendo as ações? Estão. Tem advogado que chegou para mim e falou, pelo amor de Deus, você vai apresentar esse projeto, é meu ganha-pão. Por quê? Porque advogado... Eu não estou falando bobagem aqui. A OAB deveria mandar para essa casa, se não aprovar esse projeto, deveria para cá mandar uma moção congratulatória para garantir as ações que eles estão... Porque é verdade, Renato. Eu não estou inventando. O acórdão não é invenção minha. Você acha que eu vou falar que tem um acórdão no TJ se não tem? Você acha que eu vou falar que não tem ações vencidas se não tem? Se a gente for pegar aqui todos os casos, como eu disse, era da Clabin, se entrar na justiça, não vai pagar os 20 milhões. Uma área, recentemente, aqui saiu semana passada aí, economizou 3 milhões de reais. Uma outra ação de uma empresa, as margens da Dutra, ganhou lá mais desconto, lá deixou, anulou, cancelou 2, 3 milhões de reais. Gente que não pagou, veja bem, olha só, proprietários de vários imóveis ou grandes imóveis que não pagaram IPTU esse tempo todo, não pagaram, e agora conseguiram anular. Agora, o Zé Povinho, e eu me incluo no Zé Povinho, quando eu não pago lá, eu recebo ameaça de negativar nome. Eu recebo ameaça. E aí o empresário lá que está... Não estou dizendo que ele está errado e não sou contra o empresário, pelo amor de Deus. Não é nada disso. Não é discurso reacionário, nada, não sou isso aí não. Eu acho que é legal ter dinheiro, ter as coisas, eu acho legal, tudo isso aí, fique bem claro. Mas eu também acredito no seguinte, o direito que aquele cara que tem dinheiro, tem muito dinheiro, tem de receber de volta, de cancelar, eu também tenho. Ele não foi, ele respondeu, ele segurou, mandaram cartinha dizendo que ia negativar. Só para você ter uma ideia como é que funciona a cidade hoje. Como é que funciona a justiça. Você é advogada? Não. Não é advogada, você é jornalista? Sou jornalista. Então tá legal. Se você não pagar seu IPTU, a gente manda uma cartinha para ela, não manda negativando o nome? Fala ameaçando, não. Olha, você tem que pagar, não. Manda. Não, senhor. Agora, quando é advogado, eles conseguiram uma liminar pela OAB, tira o nome dele da lista. Não, senhor. Não cancela. Paulino, como funciona? Bom, em primeiro, Marcelo, veja... Maurício, veja. Sem problema, Paulinho. Paulinho também. Só para dar. A prefeitura, veja, quando este ano, né, nós encaminhamos, né, em maio, né, deste ano, encaminhamos uma carta, certo? Uma notificação administrativa, né, para aqueles contribuintes, né, que estavam, né, inadimplentes com a prefeitura em 2014, informando que há uma dívida, tá certo? E o processo, né, a prefeitura primeiro não coloca ninguém no Serasa. A prefeitura não faz isso, né? Primeiro, o processo, se a pessoa deixar de pagar o IPTU em 2014, né, vai haver uma inscrição em dívida ativa em 2015. Né, no exercício seguinte, né? Em seguida, a prefeitura, né, comunica ao munícipe, né, de que ele está inscrito em dívida ativa, né, que ele pode negociar com a prefeitura, né, o pagamento de forma administrativa, né, ou como ocorreu ano passado, né, que teve um projeto de lei aprovado pela Câmara, né, permitindo, né, o parcelamento, né, de débitos, né, dos munícipes de Guarulhos que tinham inscritos ou não em dívida ativa, relativa ao ISS, relativa à multa de posturas, né, da SDU, relativa ao IPTU, relativa a todos os tributos municipais, né, permitindo que houvesse, né, o pagamento parcelado desse tributo com desconto de juros, né, multas ou pagamento à vista, né, reduzindo substancialmente, né, os juros, né, isentando praticamente 100% de juros e multas, né, pagando apenas o valor, né, nominal de imposto, né. É importante também a gente verificar... Arrumando, na verdade, vamos ser justos, arrumando a lambança que fizeram em 2013. Não, se estava certo de 2013, vou ter que interromper um pouquinho essa discussão, que já estourou o nosso tempo. Deixa eu continuar. A gente tem que voltar para o próximo bloco. Vamos deixar para o próximo bloco, que já estourou, a discussão está acirrada, vocês estão brigando muito. A gente volta daqui a pouquinho, então, com mais Câmara em Pauta. Hoje falamos dessa polêmica do IPTU progressivo aqui na cidade. Fique com a gente. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o
presidente, todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje falando sobre IPTU progressivo, que causou bastante polêmica aqui entre os nossos convidados. Recebemos o vereador Maurício Siqueira, do PDT, e também Paulino Caetano, que é diretor de Receitas Imobiliárias aqui do município. Então, vereador, o senhor apresentou um projeto que foi rejeitado em plenário, mas o senhor conseguiu assinaturas para representar? Você vê como é que é, né? Diz que o padre estava na casa sacerdotal, ouviu o barulho na igreja, os meninos tinham entrado lá, e aí ele abriu a porta e falou: quem está aí? Os meninos se esconderam, né? Quem está aí? E os meninos: é nós, padre. Quem? Nós quem? Os anjos. Mas por que vocês não estão voando? Porque nós é anjo fiote, nós não tem asinha. Então, na verdade, então quem não tem asinha e não é anjo, faz barulho na igreja. Na verdade, em 15 dias, eu falei: bom, eu tenho algumas coisas que eu julgo procedentes como jornalista, que eu levantei ao longo das datas. Tem até uma matéria que eu fiz da Clabinha há 7 anos, que justifica muita coisa que está acontecendo hoje. E esse IPTU, eu já estou discutindo isso no programa de televisão já há muito tempo. Então, quando eu tive a possibilidade, nesses 15 dias de ser vereador, eu falei: vou apresentar um projeto de lei. Só que houve uma falha, porque fiote, o que eu fiz? Eu entrei meu projeto, assinei sozinho, não sabia que depois que eu saísse o projeto morreria. E aqui os vereadores falaram: não vou deixar esse cara aparecer não. Foram lá e rejeitaram, nem deliberaram, não mandaram nem para deliberação. Só que quando eles fizeram essa maldade comigo, ficou feio para mim, né? Mas quando eles fizeram essa maldade comigo, eles me permitiram, segundo o artigo 185 do regimento interno, é bom a gente saber ler, né? Então, aí eu fui lá e li, e eu poderia apresentar de novo, desde que eu tivesse 1/3 das assinaturas dos vereadores. Como eu tive 8 votos favoráveis de 11 contrários, 15 vereadores não votaram, falei: tem uma chance boa, né? Então, ontem eu consegui, a gente já protocolou, terça-feira está voltando para a pauta, eu consegui, com a minha assinatura, 13 assinaturas. Sugestivo, né? 13, né? Então, 13 assinaturas. Então, interessante. Não é interessante? Interessante. Então, para muita gente. Então, o 13 assinaturas, que mesmo quando eu sair a minha assinatura for cancelada, nós continuamos com 12, porque 1/3 da casa dá 11,33, uma dízima periódica. Então, temos uma assinatura a mais, 2 a mais. E quando eu sair, continua com uma a mais e vai estar deliberando. Eu espero que delibere, espero que essa casa delibere.
essa casa, independente de uma coisa ou de outra, reconheça o que está acontecendo na cidade e permita que as pessoas tenham esse direito. Porque senão ninguém também falava, meu, isso aí não está valendo nada, não tem acordo, não tem nada. E não é isso que está acontecendo. Paulino, provavelmente é contrário ao projeto. Eu acho que, veja, os vereadores, né? Eles estão aqui para fazer a representação daquilo que o povo lhes deu, certo? Deu voto, eles têm o direito, né, de fazer requerimento de informações, né, à prefeitura, aos secretários, né, e também têm o direito de apresentar os projetos, né, que eles acham conveniente, que eles têm, né, o direito, né, de fazê-lo. Né. Quanto ao mérito do projeto, né, os vereadores, a Câmara que vai decidir, né, em relação a isso. Eu queria dizer o seguinte, veja, a cidade de Guarulhos, né, ela possui, né, uma estrutura, né, de cobrança do IPTU, né, que é bem diferenciada. Né. Se você tem determinadas regiões da Vila Galvão, onde você tem imóveis mais valorizados, né, certamente esses imóveis, né, pagam, né, o IPTU, né, de acordo com a valorização de imóvel. Se você tem, né, regiões onde você tem, né, imóveis, né, menos valorizados, vão pagar, né, o IPTU, né, de acordo, né, com o valor do imóvel. Né? E se a gente fizer uma pesquisa, né, em Guarulhos, não acontece apenas em Guarulhos, acontece em cidades médias e cidades de grande porte, né? O valor venal, né, que é a base de cálculo, né, para o IPTU, né, ele está sempre muito abaixo, né, do valor de mercado. Só verificar, né? No seu caso mesmo, Maurício, né, você pega o seu valor do IPTU, né, o valor que é calculado de IPTU, você vende a sua residência por aquele valor que está lá? Certamente não. Né? Em Guarulhos também, né, nós temos, né, 92 mil contribuintes, né, que são isentos de pagamento do IPTU, né, sendo que 53 mil são imóveis, né, cujo valor anual do IPTU é inferior a 75 FGs, ou seja, R$160. Né. Quem tem um imóvel, né, que o cálculo do IPTU chega a R$160, né, é isento, né. Isso foi uma lei aprovada, né, quando foi consolidada a lei do IPTU, foi a lei aprovada em 2010. Né? Além disso, né, nós temos mais, né, cerca de 25 mil aposentados, né, que nós estamos finalizando o recadastramento, né, desses aposentados que ganham até 5 salários mínimos, né, que possui apenas um imóvel, né, que também tem a isenção de IPTU. Ou seja, nós temos um conjunto, né, fora outras isenções, né, de templos religiosos, né, que é previsto na Constituição, no Código Tributário Nacional, né, nós temos um volume, né, de praticamente 92 mil contribuintes no município, né, e principalmente aqueles de baixa renda, né, que são isentos do pagamento do IPTU nessa cidade. E este ano houve uma diminuição na arrecadação, né? Porque em 2013 era cobrado um valor, em 2014 houve um desconto, uma diminuição por parte da prefeitura. Essa queda na arrecadação, isso atrapalha o orçamento da prefeitura? Que medidas o município vem tomando para tentar aumentar a arrecadação? Vamos ver os números aqui em relação ao IPTU de 2013, 2014, né? Nesse mesmo período, até agosto deste ano, né, a prefeitura havia arrecadado 274 milhões de reais. Né? Neste ano, 257. Né? O ano passado nós tivemos, em maio, né, um grande contribuinte da cidade, uma empresa, né, que teve um aditamento, inclusive, de um IPTU retroativo em função de ampliação de construção, né, que ela fez um pagamento substancial, né, o que teve um impacto na arrecadação. Se a gente descontar esse valor que foi pago, né, por essa empresa, né, praticamente o IPTU, né, a arrecadação até agosto do ano passado, até agosto desse ano, né, é praticamente a mesma. Esse ano foi 258 milhões de reais, né. Um outro fato importante a gente verificar, né, a inadimplência do IPTU nessa cidade. Né? Até agosto de 2008, né, nós tínhamos 27% de inadimplentes. Né? Em 2009, 26,62%. Né? Em 2010, 25,7%. Em 2011, 25,2%. Né? Em 2012, 26%. Né?
até agosto deste ano, nós temos 24% de inadimplentes. Ou seja, né, há uma tendência ao longo do ano, na medida que você vai, né, ajustando, né, as alíquotas de IPTU, né, tomando determinadas medidas, inclusive de cobrar aquelas pessoas, né, que deveriam pagar e não pagam, né, você vai diminuindo a inadimplência do IPTU, né, que tem municípios... Mas na verdade tem um quarto da população que não está pagando IPTU. A verdade é essa, 26, 25, 24, um quarto da população não paga. O problema... Mas eu não estou fugindo da realidade, Maurício. Se o camarada tiver com a cabeça no forno e outro no freezer, a temperatura média dele está perfeita, mas ele está morto. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente fala assim, apenas 10%, eu posso falar para você em números de reais, eu posso falar que apenas 10% são inadimplentes. Só que são os grandes. E aí eu estou falando num volume de dinheiro muito grande. Queria saber em dinheiro, quanto é que deve. Por exemplo, qual é a relação que tem dos grandes devedores de IPTU? Tem um monte de devedor de IPTU que está aí, que deixa de pagar o imposto. Que equivale a um bairro inteiro deixando de pagar. Então, esse negócio de tantos por cento, eu quero saber em números, em dinheiro. Por exemplo, templos religiosos. É um absurdo, por exemplo, uma igreja universal do Reino de Deus, que arrecada uma baba de grana, entendeu? Em nome de Jesus. E não estou fazendo nenhum deboche aqui, eu sou evangélico. Mas eu estou falando para vocês o seguinte, não paga IPTU. Está numa área nobre da cidade, uma construção absurda, arrecada uma grana fenomenal e não paga IPTU. É justo isso? Não, é justo. Então, um monte de gratuidade que eu acho absurdo isso daí. Vereador, vamos ouvir do Paulino. Eu queria também saber das medidas que a prefeitura tem tomado para tentar diminuir o número de inadimplentes. Quais medidas que a prefeitura tem para cobrar os grandes? Veja bem. As dívidas que nós temos assim, que são enormes, coisas de 100 milhões de reais. Em primeiro lugar, né, a imunidade, né, para templos religiosos, né, está prevista na Constituição e no Código Tributário Nacional. Sim, a prefeitura não faz nenhum benefício. A prefeitura não está fazendo nenhum benefício nesse sentido. Está apenas cumprindo aquilo que prevê a Constituição e o Código Tributário Nacional. Certo? Quais são as medidas que a prefeitura tem adotado em relação, né, aos devedores, né, não apenas IPTU, mas também de outros tributos municipais? Né? Este ano, por exemplo, o ano passado, o que foi feito? Né? O ano passado, né, a prefeitura deu a oportunidade a quem estivesse inadimplente em poder parcelar, né, os seus débitos ou pagar à vista com desconto. Né? Este ano, né, em relação ao IPTU, a prefeitura notificou, né, um conjunto de devedores, né, seja de imóveis residenciais, né, de imóveis comerciais e de serviços, seja de terreno, né, notificou esses contribuintes que haviam pagamentos em atraso. Né. No exercício, em 2015, né, a prefeitura inscreve todos esses devedores em dívida ativa, certo? E faz a cobrança, e faz novamente a cobrança. Né? E, por fim, a prefeitura faz a cobrança judicial. Né? É esse o procedimento, né, que é estabelecido no Código Tributário Municipal, no Código Tributário Nacional, né, que a prefeitura tem que seguir, né, em relação àqueles contribuintes que não pagam, né, seja o IPTU, seja o ISS, ou seja, né, outros tributos, né, ou multas, né, municipais. Né. A prefeitura tem que adotar este procedimento, né, e não outro. A prefeitura está atenta, né, a isso, adota as medidas, né, de notificar de forma administrativa, né, adota a medida, né, de notificar, né, através da dívida ativa e também de notificação judicial, né, para aqueles contribuintes, né, que estão inadimplentes com a prefeitura. O senhor comentou também alguns benefícios que a prefeitura oferece, descontos, e tem o IPTU Verde. Queria que você explicasse para a gente como é que funciona o IPTU Verde, que oferece um desconto às pessoas que tomam atitudes ambientalmente corretas. Bom, o IPTU Verde, né, ele foi implantado através da Lei 6796 de 2010, né, que previu, né, um conjunto, né, de descontos, né, para aqueles munícipes, né, que tivessem, por exemplo, que você tem, né, uma calçada, né, que uma parte dela, né, tem vegetação. Né, você não cimenta toda a calçada. Né, você tem
né, um terreno que você tem a sua residência, você tem uma parte desse terreno, né, que tem área permeável, né, que tem plantas, né, árvores, né. Você tem áreas, né, de sítios de recreio, né, que você tem uma parte dessa área também de preservação, né, ambiental, né, ou de proteção ambiental, né. Então a prefeitura tem, né, um conjunto, né, pode dar um conjunto. Essas pessoas que fazem isso, elas podem ter descontos, né, variáveis, né, no seu IPTU, né, que varia de 5% até o máximo de 20%, né, de acordo, né, com o tipo de medida ambiental, né, que ela adota, né. E nós se eu quebrar temos... a frente da minha casa lá, que tem uma parte que eu não uso, se eu quebrar a frente, não é de sacanagem não, tô falando a verdade. Se eu quebrar um pedaço lá, tinha um jardim, a gente cimentou. Se eu fizer um jardim ali, tornar aquela área permeável, que dá aí uns quase 16 metros quadrados aí, eu consigo algum abatimento ou não? Isso aí vai chamar, isso aí você tem... Plantar uma árvore. Você tem na lei 6793, está regulamentada por um decreto de março, né? Isso aí é chamado Projeto Incentivo Calçada Cidadã. Calçada cidadã, onde você tem uma parte dessa calçada, né, que tem uma área permeável. Não, mas dentro da minha casa, por exemplo, eu tenho a garagem, do lado tem uma área que eu não uso. E se eu fizer um jardim ali, transformar a parte interna da minha casa mesmo, pegar lá dos 160 metros que tem o terreno, eu pegar lá uns 20, 30 metros, deixar permeável. Você consigo abatimento? Você tem benefício. Tem que ver no decreto qual é o tipo de benefício que você tem. Tá bom. Tá bom? Aí você tem que fazer uma solicitação, tem que fazer um requerimento à prefeitura, né? Você vai receber uma visita de técnico da Secretaria do Meio Ambiente, né, que vai verificar, né, qual é a área permeável em relação à área, né, construída, né? E aí você, né, se isso... Que hoje está tudo permeável. Se eu tornar uma parte permeável... Está tudo impermeável. Se você tornar uma parte permeável, você pode ter... Legal. Né, uma boa iniciativa, vereador. Vou quebrar parte da minha casa hoje mesmo. E a prefeitura já teve. Né? Não, mas é verdade. Essas informações, eu já tinha conhecimento disso daí, mas eu não sabia dessa possibilidade. Com relação à calçada, eu acho que também tem que ver... Deve haver uma normatização de como é que isso é feito, né? Tem uma normatização. De repente, é o tipo de calçada, eu sei que existem algumas coisas que podem causar acidentes. Eu quebrei o pé faz 40 dias em uma calçada. E a cada ano, né, em relação ao IPTU verde, né, a cada ano tem mais contribuintes, né, sendo beneficiados, né? De 2012 para 2013, nós dobramos o número de contribuintes, né, que recebem benefícios, né, relacionados ao IPTU verde, né, em função de alguma medida, né, ambiental que ele tenha tomado, né, no seu imóvel. Não tá certo. Nosso tempo já esgotou, hoje a conversa foi bem acirrada aqui no programa. Eu queria agradecer a participação tanto do vereador Maurício Siqueira, quanto do diretor de Receitas Imobiliárias da Prefeitura, Paulino Caetano, e queria as considerações finais de cada um, começando pelo vereador Maurício. Bom, agradecer a participação, né, nesse programa e falar, Paulinho, não tenho nada contra ti, porque eu falo, as pessoas falam, eu sou assim mesmo. Mas eu espero sim ainda que a Câmara reconheça a necessidade de a gente garantir, veja bem, não é garantir isso, garantir o mesmo direito que pessoas que podem pagar advogados estão tendo, que possa garantir isso para aquelas que não podem pagar uma ação. Só isso, que eu gostaria que o direito fosse igual para todos. É a única coisa que eu estou buscando com esse projeto de lei. Tá certo. Muito obrigada, vereador. Paulino. Bom, primeiro agradecer, né, o convite, a participação, né, e a presença do Maurício, né, nessa conversa. Tá? Dizer que a Secretaria de Finanças e o Departamento de Receita Imobiliária, né, tem as suas portas abertas para esclarecer, né, os vereadores, né, naquilo que for necessário, né, e com as informações que tivermos. Obrigado. Tá certo, obrigada, Paulino. E esse foi o Câmara em Pauta de hoje, que teve bastante polêmica, e você também pode mandar sugestões de temas para serem debatidos aqui com a gente na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Mande e-mail para a gente, câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. E muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa.